Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Amém, amados? Vamos abrir a Bíblia aí em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 34. Que ambiente gostoso, que ambiente maduro, amém? Preciso. Uma vez eu ouvi dizer que pregar para pastor é difícil, né? Você prega o versículo 1, ele já está no 7. Ó, Deus está dando. Né? Quem aqui já recebeu uma palavra quando estava ouvindo uma palavra? Alô, alô? Você está ouvindo uma palavra e ao mesmo tempo Deus está falando com você, você já está anotando. Cabeça de pastor, cara. Amém? Então assim, a gente ministrar com pastores é uma doideira, né? Que a gente está lá pregando e eles estão já entendendo, ó, eu já sei o que ele vai falar. Amém? Mas dá uma chance para mim nessa manhã. Dá uma chance para mim nessa manhã, amém? Creio que Deus tem um propósito, em nome de Jesus, amém? 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 1. Acharam aí? 2 Crônicas, 34, versículo 1. Diz aí: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no ano 12º, começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. Amém? Até aqui, depois a gente, se você puder deixar aberto aí mais um pouquinho, a gente vai ver alguns versículos da história de Josias. Porque eu quis trazer, né, eu recebi essa direção do Pai de falar sobre o reinado de Josias. Porque, querido, o reinado de Josias, ele se assemelha a um movimento muito preciso do que está acontecendo na igreja desse tempo. O reinado de Josias foi um dos últimos reinados, talvez o último que reinou de forma correta, antes, né, que teve todo o cativeiro, toda aquela transição do povo de Deus. Se você estudar o livro de Reis, né, a maioria de vocês, como pastores, já leram os livros de Reis, você vai ver que haviam vários reis em Judá e também em Jerusalém, em toda a região de Israel, Judá e Israel. Você vai ver vários reis passando por ali. E alguns você vai ver a palavra dizendo assim: esse rei fez o que era reto aos olhos do Senhor. Esse rei fez o que era reto. Esse rei não. Esse rei sim. E Josias representa a última geração daquele que trouxe um movimento para voltar o propósito que Deus sempre quis. Josias restaura o culto. Josias restaura, purifica o templo. Josias destrói o altar de Baal, os altares. Só que ele fez uma coisa que todos os outros reis não fizeram. Ele derrubou os altos, os ídolos que estavam nos bosques, que ficavam nos altos. Essa última geração que está preparando a igreja para a vinda, está preparando a sociedade para a vinda do Senhor, é a geração que vai fazer o que as outras não fizeram. Nós estamos falando de um tempo que Deus vai levantar pessoas com movimentos precisos, a ponto de descortinar coisas espirituais que estão ocultas dentro do sistema sacerdotal no Brasil, dentro das igrejas. Querido, escute o que eu vou dizer para você: os escândalos que estão escondidos nas igrejas vão começar a ser descobertos por um movimento de Josias, de homens genuínos que Deus está levantando nessa geração. O grande cerne do movimento de Josias foi restauração e obediência, não crescimento. Meu Deus. Escuta, muitos reis tiveram um reinado que cresceram.
Uzias, fizeram máquinas de guerra. Salomão teve um reinado muito rico, mas a marca registrada de Josias não foi a visibilidade, o crescimento, foi a obediência e a restauração. Josias, ele traz um movimento obediente, seguro, maduro, que restaura a origem daquilo que Deus queria. Nós como igreja, como pastores, precisando analisar que tipo de movimento a gente está criando, o que a gente quer fazer dentro das nossas igrejas. Será que a gente quer crescimento ou visibilidade, ou será que a gente quer cumprimento de propósito? Será que a gente está buscando o que dá certo, ou será que a gente está buscando o que é certo? Nem tudo que dá certo é certo. Crescimento e visibilidade é muito fácil. Você põe uma estratégia humana, uma estratégia cognitiva, uma estratégia psicoterapêutica, e você vai encher a igreja de pessoas. Porque você vai dar para as pessoas o que elas querem. E quando você vê, os dízimos, as receitas aumentaram, as cadeiras se encheram, mas você começou a formar reuniões de terapia coletiva. Não existe mais santidade, não existe mais preservação de propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe qual é o problema de muitos pastores e líderes no nosso país? É que eles se preocupam mais com a felicidade do povo do que com a santidade deles. Hoje é para pastores, amém? Essa palavra é para mim também, em nome de Jesus. Eu sou pastor de igreja, querido, não sou pregador itinerante. Eu prego nos estados, nas nações, mas eu tenho casa, eu tenho pessoas que tocam na minha vida, eu tenho pastores, e a gente precisa proteger a semente, porque há muitas pessoas que não querem mais viver o coletivo. Pastores montam seus ministérios e já não querem mais ouvir ninguém, já não se submetem mais a alguém que possa falar o coração deles. Querido, eu vou te ensinar algo que mudou minha vida. A interdependência te mantém humilde. Eu tenho autoridade para falar isso, porque nós somos 3 pastores lá na nossa comunidade. Não tem um que fica mandando, nós trabalhamos juntos, e um põe o dedo na cara do outro e fala, você está errado. Eu quero perguntar alguma coisa nessa manhã a você, pastor. Tem alguém que tem autoridade para pôr o dedo na tua cara? Você precisa ter uma pessoa assim. Todo mundo precisa ter alguém, porque a obra de Deus não é só acelerador, ela é freio. E nós precisamos ter pessoas que possam nos tocar, querido. Talvez você está aqui nessa manhã e você tem tanta coisa para abrir o coração. Talvez você é um herói na sua igreja. Talvez todo mundo te respeita, mas talvez seu coração está abatido e você não tem ninguém para conversar. Porque se você conversar com alguém da sua igreja, vão perceber que você não é tão espiritual assim. E aí você vai ficar mal. Não, querido, você precisa entender que pastor também é gente. Quando eu entendo que eu também sou gente, eu nunca mais entro em cápsulas emocionais que estão levando muitos líderes a suicídio. Eu quero tirar um peso das suas costas nessa manhã. Você pode ser gente. Você tem defeitos. Você precisa de abraço. Você precisa de auxílio. Oh meu Deus. Você não precisa carregar peso. Pressão sim, porque vida de pastor é pressão, cara. Pressão o tempo todo. Pressão sim, peso não. Porque peso te põe para baixo, pressão te joga para o alto, cara. Peso te deixa cansado, pressão te deixa maduro. Será que nós estamos amadurecendo ou estamos cansando? Porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Pastor, estou cansado do ministério. Para, cara, está cansado o quê? Eu estou loucão, eu estou determinado. Nós somos tudo perturbados lá, nós temos uma casa de recuperação 100% gratuita, almoço a gente alimenta na cidade cerca de 40, uma média de 40 pessoas, morador de rua e carente, todos os dias dentro da igreja, entramos em todas as escolas da cidade, não paramos de fazer, a gente só para uma coisa, família, aí sim, porque se o ministério roubar a mesa da minha casa, esse ministério não foi Deus que me deu. Eu falei isso ontem, eu repito, Naamã era herói de guerra, mas era leproso. A característica dele era o orgulho. Imagina ele andando pela cidade com a armadura, porque ele não podia, que as pessoas não podiam ver a lepra dele. Mas estava lá, herói de guerra, mas quando chegava em casa era leproso. Me desculpe,
se isso toca em algum de vocês, mas muitos de nós, pastores, somos heróis de guerras na igreja e leprosos em casa. Não, querido, não. Deus quer levantar a tua casa, Ele quer abençoar a tua casa. Eu quero liberar isso nessa manhã, que a tua esposa vai acompanhar o teu caráter ministerial, os teus filhos vão viver, vão desejar aquilo que você está vivendo, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está sendo. Meu Deus, é isso, querido. Para todo Naamã, Deus tem um Jordão esperando. Talvez você veja aqui nessa manhã, eu sou o teu Jordão. Eu tenho carinha de Jordão. Eu estou até com o terninho de Campos do Jordão. Nós precisamos, cara, proteger a nossa vida do orgulho. O maior veneno contra nós líderes é a arrogância. E o problema do orgulho é que o orgulho é igual ao mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Está todo mundo sentindo bafo, mas nós não percebe. Meu Deus. Até que vem alguém no seu ouvido e fala assim: irmão, tem um house aqui, você quer? Já entendeu a mensagem, né? Então, querido, ter pessoas que possam nos tocar, nos protege. Protege a nossa vida. Amém? Por isso aqui é fantástico, cara. Vocês são maravilhosos, de deixar o conforto da casa de vocês, a igreja, os trabalhos, sentar para se reunir com outros pastores, para ouvir um carequinha de terno azul esquisito, mas é coisas que Deus faz. Ele vai fazer algo sobrenatural nessa cidade, santo. Esse movimento não é em vão. Deus está construindo um presbitério maduro, para que possa fluir a vontade dEle. Então, o movimento de Josias era um movimento muito baseado no propósito, e não em impressionismo. Sabia que tem muitos pastores que saem do ministério, monta outro, e faz obra para mostrar para o outro que ele também deu certo? Isso é perigoso, cara. As pessoas perderam a identidade. Elas pegam estratégias importadas de outros lugares e fundamentam as suas igrejas em experiências dos outros, querido. Eu vou falar uma coisa para vocês: visão de igreja não é método enlatado de crescimento quantitativo. Visão de igreja é um padrão que você recebe do céu, cara, no seu quarto, com o joelho dobrado, e Deus fala com você. Eu quero dizer uma coisa para você, pastor: Deus tem uma identidade para você. Você pode usar experiências de homens mais velhos que viveram, que venceram. Você pode usar experiências de pastores que são referências, mas Deus quer dar uma identidade para você. Resumindo, Ele quer que você seja uma voz e não um eco. Você precisa ser uma voz. Você tem uma identidade. E quando você tem uma identidade, você se sente seguro e convicto para se movimentar. Toda instabilidade de movimento vem de falta de necessidade. Tem muito pastor andando inseguro. Esses dias eu recebi uma ligação de um pastor aqui de São Paulo, e ele ficou horas comigo, mandou um áudio de 15 minutos. Querido, áudio de 15 minutos assusta a gente. Quem já recebeu um áudio no zap de 15 minutos? Você fala: meu Deus, que será que vai vir aqui, cara? Mas ele estava desesperado, cara, fechando a igreja, porque estava inseguro, com a situação familiar detonada. Querido, a obra, viver no ministério, se você não é alinhado, se você não tem essa humildade, não tem essa proteção, o ministério te consome, cara. As pessoas não querem saber se você sente dor ou não sente dor, se você está com problema ou não. E tem uma coisa que você precisa aprender: dizer não. Esse é um grande problema. Amém? E aí, não podemos governar para o povo. Josias, ele ouviu. A Bíblia diz que com 8 anos ele começa a reinar. E já ainda moço, com 20 anos aproximadamente, ele já fazia o que era correto, segundo a essência de Davi. Isso é fantástico. Porque ele não governava para o povo, ele governava para Deus. Esse é o problema. Como nós estamos fundamentando nossos cultos, movimentos? Será que a gente está fazendo isso para o povo ou para Deus? Porque se você é um líder para propósito, você é Davi. Porque Davi era um homem segundo os sentimentos de Deus. A palavra coração reflete sentimentos.
ele estava sentindo o que Deus estava sentindo, ele estava se movimentando como Deus estava fazendo, mas Saul governava para o povo. Todo líder que governa para o povo é Saul, cara. O povo vai te arrebentar. E uma hora você vai se ver tão preso no canto, você vai se ver tão aprisionado pela pressão de resultado do povo, que você não vai aguentar. Vai ver seu filho Jonatas morrendo, vai ver a sua família sendo destruída, você vai pegar uma espada, vai enfiar no próprio coração, cara. Não. É outro peso que vai sair das nossas costas nessa manhã, é esse peso de ter que fazer as coisas dentro da expectativa das pessoas. Eu vou tirando o peso de ser. Querido, resumindo, você vai deixar de ser o que os outros querem que você seja, vai desistir de ser o que você pensa que é, e vai começar a ser o que Deus quer que você seja. E aí, uau, você tira um peso da sua vida, você fala, eu entendi quem eu sou, eu entendi o papel que eu tenho. Agora, vamos andar aqui nessa história de Josias. A Bíblia diz que ele fez o que era reto. Primeiro, Josias, querido, o nome Josias significa curado. Nós estamos falando de líderes que vão se levantar, mas não líderes feridos, líderes curados. Tem muito pastor ferido com o microfone na mão, vomitando misérias. Foram destruídos pela família, não tiveram referências, andaram sozinhos, estão com o casamento detonado e pegando microfone. Não, querido. Nós precisamos aprender o que é ser curado para servir. Porque um líder que não é curado, ele vai se alimentar de uma vida emocional de dependência do problema das pessoas. Sabe? Você vai se sustentar do erro dos outros para ocultar o seu. Meu Deus. Você está cheio de problema e você tem que ouvir mazelas da vida de todo mundo. Mas parece que quando você começa a ouvir essas pessoas, você começa a se sentir melhor e você vai alimentando a sua alma ferida com o problema de outras pessoas. Você mesmo não foi curado, mas você tem a plataforma e ela te protege, ela te assegura. Você tem pessoas para te ouvir. E isso te dá um senso de segurança, isso te dá um senso de tranquilidade. Agora, a pior desgraça que tem é viver falsa sensação de segurança, é viver uma tranquilidade, mas não viver a paz. Escuta, Deus às vezes precisa tocar na sua tranquilidade, para instalar a verdadeira paz, querido. Meu Deus, eu ponho uma capa que estou tranquilo, como Acabe no meio daquela guerra, demonstrando aquele carro que estava tudo bem, mas a flecha já tinha atingido ele. Meu Deus do céu. Há muitos líderes nessa geração que a flecha já atingiu eles, mas eles são segurados. Eles falam para os líderes lá, segura eu aí, mostra que está tudo bem, querido. Como dizer que está tudo bem quando na verdade não está? Jesus. Tem muitas vezes que está, mas tem vezes que não está. Mas Deus quer fazer isso para que nós possamos ser curados. Eu vi um pastor de renome em um estado desse país, num ambiente como esse, pegar o microfone, pastor de uma igreja de mais de 1000 pessoas, pegar o microfone e confessar um adultério. Aí todo mundo fala, o que ele fez, cara? Por que ele fez isso? Voltou desde o início, começou tudo de novo, a esposa o perdoou. Claro que muita gente meteu o pau nele, muita gente falou, mas hoje ele é um homem restaurado, cara, que tem a casa alinhada, começou de novo, começou de baixo, e Deus está dando a graça, como fez com Jó, está crescendo tudo de novo. Ele foi capaz de consertar uma aliança, ele foi capaz de descer do salto do orgulho e falar, eu estou debilitado, eu estou necessitando, eu vou confessar, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. Pastores muitas vezes afundados em pornografia, meu Deus. Um dia eu vi um relato de um pastor afundado na pornografia, cara, e pregando, e as pessoas amam ele. Um dia ele não aguentou, cara, esse peso. Ele falou para a esposa dele, te amo, eu amo a obra que Deus deu, um encargo para nós, mas eu não estou conseguindo. Sabe o que essa mulher fez? Ela olhou no olho dele e falou assim,
nós estamos juntos, meu amor, eu vou ajudar você, você vai vencer isso, você vai desentulhar esse poço, eu acredito em você, meu marido. Deus está levantando mulheres de pastores, que são mulheres guerreiras, perdoadoras. Meu Deus, Senhor, nessa manhã eu te peço, Pai, sara o casamento dos pastores nessa nação. Eu te peço nessa manhã, Senhor, sara, cura o casamento dos pastores envolvidos na nossa cidade. Talvez algum desses aqui que precisam ser tocados nos seus casamentos, que precisam ser tocados na sua família. Eu te peço, Senhor, cura, restaura essa família. Ah, meu Deus do céu, eu estou cansado de ver, queridos, filho de pastor na droga, filho de pastor na prisão. Que é isso? É quando você tem um caso com a igreja. Está escrito ali na capinha do livro do Jackson, quando o pastor tem um caso com a igreja, e aí você deixa a sua família e se prostitui com a noiva de Cristo. Tem muita gente assim. Amém? Então o movimento de Josias é um movimento curado, e esse movimento curado, ele ergue os pastores de uma forma genuína. Deixa eu te falar, quem já lembra do coxo na porta do templo? Atos capítulo 3, a Bíblia diz que tinha um coxo na porta do templo. E aí Pedro e João passam lá, e eles pedindo esmola. E Pedro e João falam: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou, levanta. Um dia meditando sobre isso, Deus me mostrou que existe uma igreja coxa. Líderes, pessoas que vivem como uma igreja coxa. Como que é uma igreja coxa, pastor? Se você estudar, querido, um coxo, primeira característica de um coxo, não corre sangue nos músculos. Não corre sangue nos músculos da perna. Músculo fala de movimento e o sangue fala do amor de Cristo. Igreja coxa é aquela que parou de se mover pelo amor e começou a se mover por metodologias e coisas humanas. Deus às vezes me faz olhar para dentro de mim e fala para mim: será que você não está automático? Será que você não está mecânico? Ou o amor ainda te move? Um dia eu estava num lugar e a gente estava adorando a Deus. A gente sempre cuidou, querido, de morador de rua. Só para você ter uma ideia, no meu casamento, eu convidei todos os moradores de rua da cidade para o meu casamento. Fui casar e estava lá, casal de morador de rua no meio da minha família lá. Não foi todos, né? Porque eles tinham vergonha. Tudo sabe, mas na hora da coxinha, na hora das coxinhas, eles apareceram. Você é safado, cara. Você não veio na cerimônia, mas você quer comer coxinha, né? Mas teve um casal que veio. Mas um dia eu estava nesse ambiente e eu comecei a adorar e começou a passar a carinha deles assim na minha frente, assim, sabe? Eu pensando neles, os viciados que a gente cuida lá. E Deus falou bem sutil no meu ouvido: o seu amor pelas vidas esfriou. Agora você está fluindo, agora você está desenvolvendo, agora você está pregando e você está perdendo o amor. E eu comecei a chorar naquela noite. Eu caí no chão em lágrimas. E naquela noite Deus renovou em mim algo que um pastor nunca pode perder: compaixão. As 3 linhas que nós temos falado: precisão, convicção e compaixão. Será que você está se movimentando convicto? Será que seus movimentos são precisos? E será que você ainda se move com compaixão? Agora, sabe qual outra característica do coxo, Sandra? As terminações nervosas da perna não recebem direção da cabeça. Primeiro, não há sangue no músculo. Segundo, não há direção de receptividade da cabeça. Quem é o cabeça do corpo? Cristo. Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. A igreja coxa é aquela que não se movimenta em Cristo. Ela não está aliançada na videira, alicerçada na rocha. Ela simplesmente é levada. Tem pastor que faz movimento, não sabe nem por que está fazendo porque o outro fez. Pastor, por que você está fazendo isso? Não sei, porque a galera gosta. Não, querido, nós precisamos voltar a ouvir a direção da cabeça. Nós precisamos voltar a nos movimentar conforme a direção de Cristo em nossas vidas.
Não perca isso, querido. Não perca essa essência que eu estou dizendo aqui agora. Primeiro, não há amor no movimento, sangue no músculo. Segundo, não há intimidade e conexão com a cabeça. A terceira característica de uma igreja coxa, sabe qual é? Não há fluido nas articulações. O coxo, ele tem problemas articulares, porque não tem fluido nas articulações. Articulação no corpo fala do quê? Ligamentos. Amém? Ligaduras. Os ministérios, querido, representam muito a articulação dos pontos no corpo. Qual é a igreja coxa? Aquela que perdeu a identidade na fluência dos seus ministérios. Tem pastor que é para ser evangelista, mas quer ser pastor. Tem gente que quer para interceder e está querendo ser apóstolo. As pessoas se desconectaram da visão, se desconectaram da sua identidade. E sabe qual a última característica da igreja coxa? Não há flexibilidade nos ligamentos. As pessoas se tornaram duras e inflexíveis. Então preste atenção nessa palavra. A igreja coxa é aquela que não flui mais no amor, mas sim nos métodos. É aquela que não recebe mais a direção do cabeça. A igreja coxa é aquela que está bagunçada na identidade dos ministérios. E a igreja coxa é aquela que tornou líderes inflexíveis, que não consegue mais ceder à libertação de uma alma curada. Mas sabe o que acontece? Quando Pedro disse, ouro e prata não tem, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Ele estava levantando um coxo. Tem um movimento preciso nesse tempo, dizendo, ei pastor, está difícil para você. Mas Deus está falando com você, rapaz, levanta e anda. Não é ouro e prata, não são as coisas materiais, não são os métodos terrenos. O que Deus está oferecendo para você nessa manhã é o levanta e anda. Sabe o que vai acontecer? O sangue vai voltar para o músculo. Você vai começar a chorar pelas vidas que estão batendo na porta da tua igreja. Você vai entrar, aquelas pessoas que estão entrando com o casamento destruído, aqueles pobres, aquelas pessoas, você vai começar a chorar, porque o sangue vai correr no músculo, o amor vai voltar a movimentar você, e aí você vai entender que o cabeça vai começar a falar, e você vai começar a ouvir, uau, Deus está me dando uma direção, Deus está falando comigo, eu estou entendendo que o movimento que Deus está dizendo, sabe o que vai acontecer? As articulações vão voltar, os ministérios vão se acentuar, cada um vai ter uma identidade, a igreja não vai só se organizar, ela vai se ordenar de forma concreta, e vai parar essa competição, e vai parar esse puxa-tapete dentro do teu ministério, porque as pessoas vão ter identidade, e você vai tirar o peso, porque a flexibilidade vai vir a você. Meu Deus do céu, recebe essa palavra no teu espírito. Ah, meu Deus, recebe essa palavra no teu espírito. Deus está levantando novamente pessoas que estavam coxas espiritualmente. E você volta a chorar, e você volta a chorar, e você volta, meu Deus, e você volta a respirar a essência do propósito, e você para de entrar no culto com desgaste, você abre a igreja com alegria, querido, você recebe as pessoas com devoção a Deus e alegria, e a atmosfera dentro da tua igreja começa a mudar. A atmosfera começa a ser outra, porque você está restaurado, você começou a enxergar um todo. Sabe, alguns pastores Deus está parando nesse tempo, não que Ele está arrancando você do seu cargo, mas Ele está te diminuindo, porque você está jogando e metendo gol, mas você não está vendo que o time adversário está jogando no contra-ataque, e você está sofrendo danos que você não está percebendo. Sabe o que Deus faz? Tira você de campo, põe você de técnico um pouco, ou de reserva, para que você possa olhar o campo como um todo. Você está tão focado nessa visão, você está tão focado nessa situação que você tem que resolver todo dia. O problema administrativo, é isso. Aí Deus fala, não, eu tiro você um pouquinho, dá uma olhada no contexto geral. Olha ali, tem a sua família ali, olha ali, tem pessoas chegando aqui, olha aqui, tem coisas que eu estou preparando, olha aqui, os pastores da cidade vão se unir. Deus colocou você do lado de fora para você enxergar o jogo, cara. Meu Deus, tem gente aqui que está vivendo isso. Deus puxou você para fora um pouquinho para você enxergar o jogo, e agora você fala, uau, cara, eu não estava enxergando isso. Meu Deus, é muito forte isso. Uau, eu não estava vendo isso. Sabe o que é isso?
tempo de se refazer, meu irmão. O evangelho da religião te leva ao passado, mas o evangelho do reino te leva à origem. Faz você voltar à essência. Ah, meu Deus. Isso está acontecendo na nossa nação. Um movimento como de Josias. Aí você vai parar de entrar nesse manual de suicídio, de morte da igreja. Qual é? É quando o número de pessoas fica mais importante que o conteúdo da palavra. Quando o número de pessoas é mais importante que o conteúdo, você está morrendo. Quando os eventos são mais valorizados por você do que o cotidiano da igreja, isso é um perigo. E quando parece que você prega e ninguém se transforma. Não. É Deus fazendo você olhar para dentro de você. E Deus está fazendo isso nessa manhã, querido. Recebe o que eu vou dizer no Espírito. Algumas coisas vão mudar. Algumas coisas vão mudar. Algumas coisas vão acontecer. Algumas coisas vão ser transformadas por esse tempo. Não tenha medo, porque Deus está levantando pessoas para entrar numa nova atmosfera. Querido, novas propostas de Deus vai aparecer para a sua vida. Se prepare, não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo. Estava lá os discípulos com Jesus, e Jesus vem andando sobre as águas. A primeira coisa que eles falaram é um fantasma. Só que eles ainda não tinham o Espírito Santo. Eles ainda não tinham uma identidade espiritual. Quem não tem uma identidade espiritual é só ver algo novo já pensa que é demônio. Não é demônio não, é Deus, cara. Não é demônio não, é Jesus que está vindo ali na água diferente. E Jesus disse: ei, não é um fantasma, meu irmão. Sou eu vindo numa forma diferente. Sou eu trazendo um vinho novo. Sou eu trazendo uma atmosfera nova. Entra no que eu estou fazendo. E tem até alguém me ligando aqui. Fala para mim, fala que eu não estou. Desliga aqui para mim, esse aqui, ó. Se pedir senha, um G assim. Amém? Então nós precisamos entender, querido, como Jesus disse: eu não posso colocar vinho novo em odre velho. Quem lembra dessa passagem? Por quê? Porque o odre velho é duro. Ele está acostumado com método. Ele está acostumado, ele não se abre para o novo. E aí quando o vinho novo vem, arrebenta o odre. Meu Deus. O vinho novo está te arrebentando ou te enchendo? Agora, o odre novo é flexível. Ele é flexível. Sabe, ele tem um couro. O odre é feito de couro. E ele é um couro flexível. Então quando o vinho vem, o vinho que dá forma para ele. Meu Deus. Está entendendo essa palavra? O odre flexível, quando o vinho novo vem, é o vinho que dá o formato dele. Se o vinho enche, ele enche. Se o vinho sai, ele sai. Querido, o que vai te definir é aquilo que Deus vai trazer, e não aquilo, meu Deus, porque você é flexível. Você entendeu que Deus está movendo plataforma, que Ele está mudando. A Bíblia diz que o trono de Deus se move em ciclos. E eu vou repetir o que eu disse antes: quem não muda de página não entende o contexto do livro. Quem se casa com um ciclo fica viúvo no próximo. Meu pai. Se você se amarra no bom, você não vai experimentar o melhor, querido. Eu estou vendo gente aqui que vai fazer coisa que nunca imaginava que ia fazer. Meu Deus, recebe isso no teu espírito. Você vai ver, Sandro, pessoas se juntando nessa cidade, fazendo coisas que nunca imaginavam. E eu vou dizer algo que vai te incomodar agora, mas dentro de você, você sabe que é Deus que está falando com você. Você vai fazer coisas que um dia você condenou. Meu Deus. Jesus, você vai fazer coisas que um dia você condenou. É um fantasma? Não, é Jesus, querido. É Jesus vindo nas águas. Agora, você aos outros que vai ficar olhando, ou você vai dizer, como Pedro: se és tu, Senhor, manda que eu vá. Uau! Aí Pedro vai. Aí deu uma afundadinha, olhou nas ondas lá, né? Mas Jesus trouxe ele de volta. Aí imagina Pedro chegando na água, no barco. O discípulo olhando para ele: Pedrão, afundou, hein? Afundei, mas fui. Amém? Alguns de vocês talvez ouviram isso, transicionaram, ficaram sem recursos, ficaram oprimidos por alguma coisa, e alguém está dizendo: deu uma afundada. Afundei não, cara, eu fui. Jesus está me tirando de volta, e eu vou ser um cara que andei nas águas, meu irmão.
Meu Deus! É melhor o preço de fazer do que pagar o preço de não fazer, cara. Paga o preço de fazer. Seja um odre flexível, senão você vai ficar fora da dispensação do que Deus está fazendo. Você vai ficar de fora. Deus está dizendo essa manhã: eu quero inserir você, pastor. Eu te chamei. Lembra aquele dia que eu te chamei? Fui eu que falei contigo. Mas agora eu estou mudando a plataforma. Aquele tempo, Noé, era para você construir a arca. Agora é para você sair dela. Porque antes era para construir uma arca, agora é para reconstruir um propósito todo. Eita, glória a Deus, eu estou colocando você no integral. Deus está tirando você de você e colocando você no propósito eterno dele. Ah, meu Pai, olha para você mesmo, se dá para fazer isso, fala: sai de mim. Sai de mim. Amém. Eu preciso sair fora de mim. Cara, que ambiente que é esse, Sandro? Tem algumas coisas que você está ficando perturbado que eu estou falando, mas lá dentro tem uma cosquinha dizendo: é verdade que esse cara aqui está falando. É verdade, cara. Pior que é verdade. Meu Pai do céu, a melhor coisa é quando Deus cria um ambiente de alegria para nos confrontar. Você leva a facada e nem vê. Você está, daqui a pouco você olha: o que é isso aqui, cara? Está sangrando. Levei uma facada que nem vi, meu Deus do céu. Não, você não vai entrar numa onda emocional, porque a sociedade, a igreja não deve acompanhar um ritmo social, a igreja deve ditá-lo. Aí o índice de suicídio social aumenta, o índice de suicídio de pastor aumenta. Aí o índice de problema de divórcio social aumenta, o índice de divórcio de pastor aumenta. Não, cara, a igreja está aqui para influenciar essa terra. A igreja está aqui para trazer a cultura do reino de Deus. Quem vai ditar o ritmo na nação não é o governo, é a igreja. É por isso que Deus está preparando homens e mulheres nessa atmosfera. Porque o que precisa ditar o ritmo somos nós. Querido, preste atenção. Jesus, quando entra em Jerusalém, está forte. Que é isso, cara? Jesus, quando entra em Jerusalém, ele está no jumentinho, cara, e está todo mundo com o ramo na mão, dizendo: ei, Hosana, Hosana, Hosana. Sabe o que eles estavam fazendo? Uma manifestação política. Eles estavam insatisfeitos com o governo herodiano, e eles queriam um novo rei. Zacarias havia profetizado que haveria um rei, e eles estavam ali como uma manifestação política, tipo: eu quero esse novo presidente aqui, eu quero esse novo Hosana, um novo rei. Agora olha o contexto. Jesus não se deteve na manifestação política, ele foi direto para o templo, e ele consertou a corrupção que estava acontecendo dentro do templo. No contexto do texto, eles estavam vendendo e comprando dentro do templo, e Jesus corrige o templo. Sabe por quê? Porque o palácio é reflexo do templo. Deus primeiro corrige a igreja, para depois a igreja corrigir a nação, cara. Meu Deus! Então, talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo: Deus vai me levantar para ajudar a corrigir essa cidade. Ele está falando assim para você: eu vou mesmo, mas primeiro eu vou corrigir você. Meu Deus! Você falou: sai de mim, agora olha para você mesmo e diz: pega eu, Deus, pega. Vem em mim. Eu me desarmo nessa manhã. Querido, esses dias eu estava chorando que Deus acabou com a minha vida para fazer ela de novo. Aí eu só tinha uma canção para dizer para ele: eis-me aqui, já tirei a máscara, não esconda teu rosto de mim, já lancei as armas fora. Sabe, porque quando a gente começa a entrar na intimidade com Deus, Ele nos mostra, cara. Esses dias eu fui fazer a bênção da grande ideia de todo dia na viração da tarde pegar a minha esposa e a gente ir junto orar. Vários dias. Aí fui para ela, nós subimos um monte para orar um dia lá, eu e minha esposa. Eu lá todo felizinho, espiritual. Levei minha esposa para orar. Aleluia. Aí e ela, minha irmã, minha esposa é uma mulher de oração. Eu comecei a orar com ela, eu comecei a contemplar o Senhor. Que delícia, cara. Aquela presença, sabe quando Ele vem? Uau, oh Jesus, eu já fiquei todo espiritualzinho, sabe? Ah, Senhor, e ela ali do lado. E eu comecei a contemplar Ele, eu esqueci das atividades, esqueci da ansiedade, esqueci de tudo, e contemplando a Deus. Daqui a pouco, no meio da contemplação, Deus falou comigo: pede perdão para sua esposa. Eu falei: que arapuca é essa, Deus, que o Senhor me montou aqui? Pede perdão para sua esposa. Eu: como assim, Deus? Está tão gostoso. Pede perdão para sua esposa.
Você está sobrecarregando ela. Você está botando o seu ritmo em cima dela. Ela é sua auxiliadora, ela tem feito as coisas e você está acelerando o processo. Meu pai, Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Aí eu olhei para ela e falei, amor, eu preciso te pedir perdão. Por causa disso. Ela me abraçou. Foi aquela coisa gostosa. Aí quando terminou essa conversa com a minha esposa, Deus olhou para mim e disse assim, tá vendo, Fabrício? Tá vendo? Quando você está se movendo, você muda as pessoas. Mas quando você me contempla, você muda você. Deus está dizendo, volta a me contemplar. Eu preciso mudar você cada dia mais. Senhor. É uma geração que... Meu Deus do céu, cara, isso é doido. As nossas esposas são guerreiras, amém? Segura essa aí, Anderson, de 3. Eita glória. É para nós todos, né? Agora preste atenção aqui. Verso 2. Ele fez o que era reto. Quando você fala de um movimento reto, você fala de algo sem oscilações, sem distrações. Amém? Um grande problema de nós pastores e líderes nesse tempo é que nós estamos distraídos, cara. Tudo nos distrai. É um monte de movimento. Esses dias nós reunimos com os pastores lá, nós paramos um monte de coisa. Fizemos uma agenda do que nós não devemos fazer. Você já fez isso? Às vezes a gente faz uma agenda do que a gente tem que fazer. Não, nós pegamos uma agenda, a reunião da agenda, apagar a agenda. Porque a gente começou a se movimentar em muitas coisas, na ânsia de um resultado. Querido, Deus não trabalha para resultado, Ele trabalha para fruto. Resultado não é fruto, porque fruto é o que deve ser feito. O resultado talvez é algo que parece que bom. Deus não quer que você faça só o bem, Ele quer que você faça a vontade dEle. Qual o fruto que Adão comeu que era proibido? A árvore do conhecimento do mal? Não, do bem e do mal. Não era só do mal, era do bem também. Então não era para comer nem do mal e nem do bem. Então era para comer o quê? A vontade de Deus. Mas eles comeram do bem. Então tem muita gente que está fazendo o bem e acha que está fazendo a vontade de Deus. Mas nem sempre fazer o bem é a vontade de Deus. Porque às vezes você está fazendo o bem, mas Deus quer que você faça outra coisa. Quer ver, por exemplo, o coxo pedindo esmola. Pedro e João, se tivesse dado a moedinha, não ia fazer o bem para ele? Ia fazer o bem. Eu vou fazer o bem, vou dar a esmola. Mas ele disse, não, ouro e prata não tenho. O que eu tenho te dou. Levanta e anda. Eu não vou fazer o bem, eu vou fazer a vontade de Deus. Então você, meu Deus do céu, você vai fazer a vontade de Deus, ainda que você vai ferir pessoas. Porque às vezes, Jesus diz, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Nós precisamos botar precisão no que a gente está fazendo e parar de se distrair. Um dia eu fui pregar numa igreja em Minas Gerais, e eu estava trazendo um seminário que ia mexer com a estrutura teológica daquelas pessoas, que a gente estava trazendo uma atualização profética, falando sobre o reino de Deus. E na hora chave da ministração, um perturbado apareceu, arrancou a pastora da igreja lá. E não queria nada, ele só queria arrancar ela da palavra. Ai, pastor, vem cá. Estava com coceira no ouvido, não queria ouvir, saiu, levou a pastora embora. Aí eu estou pregando aqui, eu senti o movimento. Parei a palavra. Parei a palavra. Falei assim, por favor, chama a pastora lá para mim. Eu sei que ela, mas eu com muita delicadeza, com muito carinho. Nós estamos trazendo algo muito preciso, e ela precisa estar aqui, o pastor precisa estar aqui. Eu fui lá, esperei voltar para mim continuar a mensagem. Porque é uma estratégia das trevas. Aí o seu liderado come e você não come, aí vai dar pau. Aí aquele que está com você come e você não come. Não, começa com os pastores, cara. Amém? Então esse movimento a gente aprendeu que os pastores, a gente pega assim, ó, pastor com pastor, sentado na mesa. Tem muito cara aí pregando nas igrejas, querendo bater no pai na frente dos filhos. Está errado. Eu estou muito esperto com isso. Tem gente que me convida para pregar na igreja para bater no pastor dele. Não. Miserável. O presidente daquele lugar é aquele pastor. Deus deu aquela visão para aquele pastor, e você que quer vir batendo no pastor, você fica quieto no seu canto e tem a sua identidade, se submeta ao que Deus está fazendo. Agora, quando o pastor está vivendo, eu sento na mesa com ele. Vamos conversar, cara, o que está acontecendo?
E nós precisamos ser precisos, parar de distração. Esses dias o pastor Fábio lá com a gente deu uma palavra, cara, a gente precisa afunilar esses movimentos. Tem lugar que a gente está indo que parece que as pessoas só querem o nosso mover. E era verdade mesmo, cara, nós nos submetemos a essa palavra. Porque tinha lugar que a gente estava indo, que as pessoas queriam viver os paradigmas, mas queria que a gente fosse lá movimentar a água, porque a igreja estava meio falhadinha, né? Ia lá dar uma palavra, uou! O chu pegava, o cheio chegava, a unção via, levantava a igreja e eles ficavam chamando nós para fazer mover. Aí um dia ele me convidou, falei assim, vamos lá, ver aqui num congresso e tal. Eu falei, não, pastor, eu vou ir sim, mas não vou pregar. Eu vou sentar na mesa com o senhor, eu vou pregar nós dois. Vou sentar na mesa, passar um tempo junto. Ele, não, mas eu queria que o pastor viesse fazer um mover. Ah, cara, eu não sou tanque de Betesda, que fica fazendo movimento para curar vidas emocionais. Nós somos rio de Ezequiel, e aonde a gente passa, a gente cura, querido. Meu Deus, chega de ser tanque de Betesda em cima da função, das necessidades da pessoa, mas comecemos a ser um rio que vai aonde Deus quer. Escuta, Deus não investe em necessidade, Ele investe em propósito. Necessidade Ele supre. Se você é um pastor só de suprir o que o povo quer, ele vai usar você para suprir, mas não vai investir em você. Deus investe em propósito, não em necessidade. Os nossos movimentos não podem ser em cima da necessidade das pessoas, mas sim em cima do propósito. Ah, pastor, mas aí eles vão embora. Mas os jovens precisam de uma luz, de um negócio. Querido, se Cristo não for suficiente para segurar o jovem dentro da igreja, deixa ele embora. Eu não estou dizendo, meu Deus, eu não estou dizendo que você não pode fazer um evento. Você pode fazer, a gente faz também, mas não seja esse o parâmetro. Cristo é o fundamento, Cristo é o parâmetro para que nós possamos estar construído. Se Cristo é o fundamento, querido, eu não posso construir nada em cima dos meus desejos. Ministério não se constrói em cima de desejos. Amém? Deus está tirando o homem de desejos e colocando o homem de clamores por propósito, arrancando esses desejos loucos que a gente tem. Porque o que você precisa é muito melhor do que o que você deseja. Meu Deus do céu. Está separado para esse tempo, uma graça sobremaneira. Deus ajusta esse casal, Deus aumenta o volume da água da vida de vocês aqui nessa manhã. Mais volume de água significa mais correnteza, mais pessoas. A medida aumenta nessa manhã, Danilo. A medida aumenta nessa manhã, Danilo. Filha, a tua medida profética aumenta nessa manhã. Você vai ser estabelecida no momento profético maduro. Aumenta essa medida, Senhor. Meu Deus. Faz o que é reto. Estava ministrando com pastores na Venezuela. Tinha pastores de toda uma região. Toda vez que a gente pregava, um outro movimento. Os pastorados andavam para lá e para cá. Pastor, na hora do mover, eles inventavam serviço. Não tinham o que fazer, inventavam alguma coisa. E para lá e para cá. E aí todo mundo ouvindo, e os pastores dançando com o demônio lá atrás. O outro pastor pegando água escondida. E a palavra do reino sendo semeada. E a palavra do reino sendo colocada. E eles perdendo tempo. Ah, rapaz, o apóstolo Edmilson estava com a gente lá do Rio de Janeiro. Deu um som naquele homem, ele parou a conferência e falou assim, botou 30 cadeiras aqui na frente do púlpito, assim, ó, aqui do lado do púlpito. Falou assim, ó, todos os pastores, apóstolos e bispos, senta aqui. Senta todo mundo aqui. Vocês não vão tirar o traseiro dessa cadeira enquanto essa palavra não acabar. Eu falei, cara, esse cara é louco. Mas ele estava fazendo aquilo no espírito, ele não estava afrontando, querido, porque eu vi ele chorando por aqueles pastores. Mas ele estava alinhando, tirando a distração. Josias fez o que era reto. Deus vai endireitar uma linha reta, focada. Querido, guarda isso. Foco é força, distração destrói. Não podendo, o inimigo não podendo destruir o Filho de Deus, ele vai distraí-lo. Ele está dizendo para alguns de nós, não podendo te destruir, eu vou te distrair. Meu Deus. E aquilo que hoje te distrai, amanhã te destrói. Aquilo que hoje te distrai, amanhã te destrói. Sabe o que você vai fazer hoje? Você vai parar e pensar tudo que você está fazendo dentro da sua igreja. Será que é para mim fazer isso mesmo? Isso é para mim também. Essa palavra é para mim também. Para nós, Candião. Amém? E aí ele destrói o bosque. Vamos lá dar uma corrida aqui. Preste atenção, queridos. Versículo 5. Olha o movimento de Josias, isso aqui é poderoso, cara.
capítulo 34, verso 5. Olha o que ele faz. Preste atenção nisso. Os ossos dos sacerdotes ele queimou sobre os altares. Os sacerdotes daquele povo contaminado, ao movimento de Josias, pega todos os ossos daquelas pessoas e queima nos altares. Ossos, querido, é a representação de estrutura. Sabe o que esse movimento fez? Destruiu uma estrutura sacerdotal contaminada. Meu Pai do céu, é um movimento precursor que destrói uma estrutura sacerdotal contaminada. Estou falando para vocês que os escândalos de pastores e líderes desalinhados vão aparecer nesse tempo. Vão aparecer não para a gente matá-los, não para a gente julgá-los, não, cara. É para a gente abraçar ele e falar: ainda que está acabando a força, ao cheiro das águas, vai brotar de novo o seu ministério. Mas essa contaminação, esse veneno babilônico dentro das igrejas, vai ser destruído. Porque o fundamento contrário a Cristo é o vinho da Babilônia. O que é o vinho da Babilônia? Eu vou explicar algo bem profundo, precisa da sua atenção agora. Como que fundou a Babilônia, querido? Alguns falam lá em Babel, com Nimrod. Sim, mas começa na estrutura de Caim. Desde que o sacerdócio é corrompido no início, Caim mata o seu irmão e derrama um sangue inocente, e a geração de Caim constrói impérios e cidades. E depois Nimrod representa um homem que domina sobre outro homem, construindo uma torre e um império. E ali começa a Babilônia, ou a essência da Babilônia, que hoje no Novo Testamento você vai encontrar esse nome Babilônia, que é a grande Babilônia, que representa o sistema que rege as nações. E preste atenção, então quais são as características dessa etimologia babilônica? Derramamento de sangue inocente, homem dominando sobre homem, e construções de cidades e impérios. Eu vou repetir: derramamento de sangue inocente, homem dominando sobre homem, e construção de ministérios, cidades e impérios. Agora, olha para mim, como que começou cada nação quando foi colonizada? O Brasil, por exemplo, o que aconteceu na colonização? Derramamento de sangue inocente, homem dominando sobre homem, e construção de cidades e impérios. Todas as nações colonizadas foram assim. Aí você vai em Apocalipse 18, 2 e 3, você vai ver que todas as nações se embriagaram com o vinho da Babilônia. Por isso que a igreja, olha o movimento da igreja destruindo a ação desse vinho. Agora, que loucura, é que o que sustenta os padrões desse vinho babilônico é 1 João 2,16. As coisas do mundo são desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Pegou? Desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Sabe o que é isso? Prazer, riquezas e o seu nome sendo estabelecido em cima dos outros. Agora, olha para mim, cara, isso entrou para dentro da igreja. Os métodos das igrejas são em cima do prazer das pessoas, da riqueza das pessoas e dos nomes estabelecidos. Ministério fulano de tal, a foto dele. O pau vai quebrar. Vinho da Babilônia, pregação de Satanás. E aí a Bíblia diz em Mateus 13,19: quem ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno. A não compreensão do reino atrai o diabo. Meu Pai. E aí você vai em Mateus capítulo 4 e você vai ver meu Deus, cara, me ajuda a pregar isso aqui, Senhor. Em Mateus capítulo 4 você vai ver a essência da pregação do maligno. O maligno prega na Bíblia, ele usa até versículos, vocês lembram disso? Como diz as escrituras. Jesus estava no deserto, sendo provado, sendo tentado. E a Bíblia diz que ele estava 40 dias sem comer. Ele tinha fome e tinha sede. Fala comigo, ele tinha uma necessidade. O que diabo veio pregar para ele? Ele diz assim: se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Sabe o que o diabo está pregando? Use a Deus para resolver a sua necessidade, não cumprir o propósito. Qual é a essência da nossa pregação? O diabo está dizendo: use a Deus. Se tu és filho, transforma, resolva a sua necessidade. Ele está dizendo: use a Deus para resolver as suas necessidades, não para cumprir o propósito. Como é 90% da pregação no Brasil é em cima da necessidade das pessoas, querido? Isso é veneno. É por isso que 94% dos evangélicos não conhecem a cosmovisão bíblica, não entende o propósito eterno, não entende o reino, não entende a manifestação do reino na terra.
Porque estão comendo essa comida. Deus vai mudar a comida, o prato, o paladar vai mudar. Você vai desejar comer algumas coisas diferentes. Você vai começar a pregar algumas coisas diferentes. Meu Deus! Então ele leva Jesus num pináculo do templo, lugar de destaque. Sabe como que Satanás mata líder? Só colocar na plataforma. E ele fala: se joga daqui, que o Senhor resolve. Ou seja, determine o que Deus tem que fazer. A pregação com determinismo, eu determino e Deus faz. Não, querido, é o contrário. É Ele que determina e você que faz. É o contrário, está errado. Você pode sim ter um ato de fé, acreditar pela fé. Você deve ter voto de fé, mas não de determinar. O dono do culto é Ele. Aí ele vai e leva Jesus no alto monte. Quem gosta de orar no monte? Ninguém gosta de orar no monte. Cadê os penteca aí, meu Deus do céu? Eu oro no monte também. A galera ficou com medo de levantar a mão, né? Leva Jesus no alto monte. E sabe o que ele diz para Jesus? Satanás diz assim, ó: se você me adorar, eu vou te dar todas essas coisas, riquezas. Que coisas, pastor? A mesma que muito crente vai pedir no monte. E o único que ofereceu riqueza no monte foi o diabo, cara. O monte não é para te dar riqueza, o monte é para te dar Ele. O monte é quando eu fui com a minha esposa, ele falou: pede perdão para sua esposa. O monte não é para Deus ficar dando as coisas que você quer. O monte é para Deus desconstruir você e fazer um novo você. É para isso que é a intimidade com Deus. Fala para o seu irmão aí, semana que vem Deus tem uma reunião com você no monte. Aleluia. Cara, nós não vamos entrar nessa comida. Aí Satanás olha para Jesus e fala: resolva a sua necessidade, transforma a sua pedra em pão. Sabe o que Jesus diz para ele? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que ele está dizendo para Satanás? Cara, eu não vou comer a tua comida. Eu tenho uma comida, e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Meu Deus! Olha aí! Para de comer, cara. Para de comer. Fala uma comida estranha aí. Para de comer arroz duro. Vamos comer picanha do reino. Aleluia. Vamos comer essa comida do céu. A comida que não vai dar o que as pessoas querem, mas vai dar o que Deus quer. Ah, pastor, mas as pessoas vão embora. Não tem problema, Deus vai ficar. Isso que importa. Deus fica. Vamos para a Bíblia? Padrão bíblico. Quando Jesus estava dando pão, o que estava lá? 5.000. A igreja cheia, ó. 5.000 membros. Jesus dando pão para todo mundo. Pão para você, pão, aleluia. Quem quer dinheiro? Pão para você, pão para todo mundo. Aí Jesus para de dar pão no outro dia e começa a pregar o reino. Começa a dizer a essência da palavra. O que aconteceu com a turma? Vai embora. Foi embora. Meu pai, o ministério está diminuindo. O que é isso? Está acontecendo? Está todo mundo indo embora. Todo mundo quer pão, mas não tem pão. Deus mandou eu parar de dar o pão. Mas aí está indo embora. Aí Jesus olha: e vocês não vão? Aí Pedro pega o microfone e dá a melhor pregação da vida dele, cara. Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna, cara? Meu pai, você parou de oferecer pão natural e comeu o pão da vida. Aí a hora que essa pessoa, um monte de multidão que quer pão, não tiver mais pão, eles vão procurar você, porque você tem o pão da vida. É assim que funciona. Um movimento preciso. Destruída a contaminação. Eu preciso entrar numa parte muito importante aqui para a gente encerrar. Eu não sei até que hora que vai, pastor. 5 horas da tarde. Não, mas fica tranquilo. Olha comigo o verso 8. Cancelaram minha agenda de hoje? Meu Deus do céu. Capítulo 8, capítulo 34, versículo 8. Isso é muito importante que você veja. No 12º ano, não, no 18º do seu reinado, ele tinha purificado o quê? A terra e a casa. Fala comigo, a terra e a casa. Esse é o padrão de movimento. Você está investindo tudo que você tem no templo, mas Deus está falando, o foco é a terra e a casa. E aí, ele enviou um camarada chamado o quê? Como é que é o nome desse cara aqui? Safã.
filho de Azalias, e Amazéias, o governador da cidade, e também Joá. Olha quem é designado para restauração. Nós estamos falando de um movimento da igreja nesse tempo, muito parecido. Estrutura sacerdotal contaminada sendo destruída, movimentos precisos, uma geração que está se levantando. Preste atenção, Safã é chamado para fazer essa obra. Sabe o que significa Safã no grego? Texugo no rochedo. Piorou, né, Sandro? Preste atenção, texugo é um animal, ou texugo, ou doninha, é tipo parecido com um esquilo, é um animal. E esse animal, querido, ele tem uma característica, ele é o único dessa espécie, que quando é picado pela serpente, ele neutraliza o veneno da serpente. Meu Deus. Olha quem é chamado para restauração, um cara chamado texugo no rochedo, neutraliza o veneno da serpente e está cravado na rocha que é Cristo. Uou! Meu Deus do céu, que loucura, cara. Mas você não está entendendo onde eu vou chegar com isso. Dá uma chegadinha, põe o dedinho em Josias, dá uma chegadinha em Ezequiel 16:10. Isso é loucura, cara. Você vai ficar meio doido agora. Chega aí, Ezequiel 16. Meu Deus, como eu precisava pregar essa palavra na igreja para os membros de domingo. Você não pode pregar essas coisas, vai falar que é de comer. Não, é de passar. Ezequiel 16, versículo 10. Texugo neutraliza o veneno da serpente. Eu não sei como está na sua versão, mas na minha está assim, ó. Está falando da vestimenta da noiva, quando Jerusalém representava a noiva. Olha o que ele diz: eu te vesti com roupas bordadas e te calcei os pés com pele de texugo, ou com couro de boa qualidade. Eu não sei como está a sua versão. Ou com pele de doninha. Eu te calcei os pés com pele de texugo. Gênesis 3:15. A serpente, tu lhe ferirás a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. Uau! Mas os seus pés estão calçados com couro de texugo, que neutraliza o veneno da serpente, e está cravado na rocha. Meu Deus, Deus está levantando pastores com pele de texugo, cara. Você não é um influenciado, você é texugo no rochedo. Essa cultura mundana não vai entrar na tua igreja não, cara. Ah, meu pai. E aí, o livro da lei. Meu Deus. Ah, meu Deus. Meu pai, capítulo 14 vai pegar todo mundo agora. Versículo 14, versículo. E tirando eles o dinheiro que tinha trazido à casa do Senhor, e Uquias achou o livro da lei. Uau! Tirou o dinheiro, achou a palavra. Ah, tirou o dinheiro e achou a palavra, cara. Tirou o dinheiro e achou a palavra. Recebe, tirou o dinheiro, achou a palavra. Tirou o dinheiro, achou a palavra. Tirou o dinheiro, achou a palavra, cara. Meu Deus. Tirou o dinheiro e achou o livro da lei, que se perdeu na casa do Senhor. Se ele achou a palavra na casa do Senhor, é porque a palavra se perde dentro da casa do Senhor. Meu Deus, aí o que acontece? Olha aqui que doideira, cara. E Uquias, o sacerdote, pega a palavra que foi achada e entrega na mão de Safã, o escrivão. Sabe o que é isso? Um ministério de ensino descontaminado. Deus vai levantar duas gerações nesse tempo. Os mestres e os profetas serão usados nesse tempo. Safã são os mestres sem contaminação. Não prega a cultura do alívio, não prega o evangelho antropocêntrico, o homem no centro. É um evangelho descontaminado, cravado na rocha, cara. É o texugo no rochedo. Aí leva o livro para Safã. Meu Deus, Deus vai trazer o ministério de ensino nesse tempo, descontaminado. Safã leva o livro. Eles abrem o livro para Josias e eles começam a ler. Josias começa a ler a escritura numa nova ótica.
Eu vou repetir isso. Josias então começa a ler as escrituras numa nova ótica. Você vai começar a abrir a Bíblia, versículo que você já leu mais de 70 vezes, você vai abrir e vai falar: o que Deus está falando aqui comigo? Como que eu não encontrei essa pérola? Como que eu não achei? Sabe por quê? Você foi descontaminado. Você foi descontaminado. O problema é que nesse tempo as pessoas foram treinadas para engolir o que os pastores dizem, não para ler a Bíblia. Mas você lê a Bíblia, e agora você lê a Bíblia no Espírito, não no sistema. Você não lê a Bíblia com o dogma da sua denominação, você lê a Bíblia com a intimidade que você criou no quarto. Sabe o que é dogma? É uma ideia ganhando mais força que a verdade. Deus não tem problema com tradição. Deus tem problema com tradicionalismo. Tradição é de Deus. Lembra que Paulo fala em Tessalonicenses? Restaure, mantenha as tradições dos apóstolos. Mas preste atenção, tradicionalismo é o perigo. Porque a tradição é a fé viva dos que já morreram. Mas o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda estão vivos. Descontaminou. Não é mais o dogma que governa o ministério, é a palavra. Meu pai. Safã pegou o livro, cara. Safã pegou o livro. E aí, quando eles lêem a escritura nessa ótica, sabe o que Josias faz? Se desespera. Josias começa a ler. Talvez você é um Josias ouvindo essa palavra hoje. E ele começa a dizer assim: cara, eu estou errado. Eu estou fazendo tudo errado. E ele se arrepende, ele faz prantos e jejuns, ele se arrepende. Não sei o nível de jejum, não sei o que faz, mas ele se arrepende. Ele começa a perceber que tudo que ele estava construindo, muita coisa precisava mudar. Porque a ótica correta, o fundamento veio de volta. E ele começa então a se arrepender. E aí ele fala assim: nós vamos consultar a Deus. Agora preste atenção nisso, cara. Nós vamos consultar a Deus. E sabe aonde eles vão? Numa profetisa. Versículo 22. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa que se chama Ulda, que vivia na parte baixa, inferior de Jerusalém. E Ulda vem inspirada por Deus trazer a palavra profética. Primeiro Safã, um mestre descontaminado. E agora eles procuram Ulda. Meu Deus, sabe o que significa o nome Ulda no grego, no hebraico? Você não vai acreditar. Sabe o que significa o nome Ulda? Texugo. Não é só um ministério de ensino descontaminado, é um ministério profético descontaminado. Não é, chega de misticismo, querido. O misticismo é a cachaça do ministério profético. Tem muita gente entorpecida. Chega de místicos no púlpito. Chega de movimento de perturbado. Não, cara, é um ministério profético alinhado com o tempo profético, na escritura, balizado por Deus, profetas que se submetem ao coletivo. Ele vai e procura um ministério profético que anula o veneno na serpente. Ah, meu Deus. E aí o ministério profético diz: esse povo está corrompido, esse povo está isso, esse povo está aquilo. Mas ele diz assim: mas você, Josias, você se humilhou perante a mim, você rasgou as tuas vestes e você chorou perante a mim, diz o Senhor. Eu te ouvi, Josias. Um monte de gente não dá crédito a essa mensagem, mas talvez você é um Josias que está dizendo: eu estou ouvindo isso. Eu estou ouvindo isso. Eu estou ouvindo isso. Meu Deus. Ouça, 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 ouça o que o Espírito diz. Ouça, ouça, ouça o que o Espírito diz. Ouça, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. O que é isso, Senhor? O que o Senhor vai fazer nessa cidade? O que o Senhor vai fazer nessa região? Ah. Ah.
rei se colocou em pé e fez uma aliança para que eles seguissem o Senhor e agora começassem a guardar os mandamentos. A escritura voltou a ser o alvo. E aí, para encerrar, sabe o que eles fazem no capítulo 35? Josias, debaixo dessa essência, decide instituir de novo o que tinha se perdido. Sabe o que? A Páscoa. Que é isso, pastor? O cordeiro na mesa da casa e o sangue nos umbrais das portas. Ah, meu Deus, esse movimento não vai só descontaminar o ensino e não vai só descontaminar o profético, ele vai curar as famílias. É o cordeiro na mesa, é o sangue no umbral da porta, meu Deus. Ah, fique de pé, querido, fique de pé. Os casamentos, meu Deus, os casamentos, os filhos, a casa, os casamentos, os filhos, a casa, a palavra, os casamentos, os filhos, ei, as casas, meu Deus, nessa manhã, você pastor que está aí, junto comigo aqui, que eu também vou fazer isso, você precisa sair do seu lugar e vir aqui na frente desse altar aqui, dobrar o seu joelho ou ficar de pé, mas você precisa organizar essa palavra dentro do teu espírito. Você precisa dizer: Deus, mexe aqui dentro, mostra para, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Santo, Santo, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. E tu és o rei, ah Deus, e ninguém pode mudar. Tu és, tu és, tu és, tu és, és o leão. Você que é líder, você também saia do seu lugar, não é só os pastores. Saia do seu lugar, vem aqui. E tu és o rei, ninguém pode. Nós somos Josias nessa manhã, abrimos a escritura e decidimos viver a sua vontade, Senhor. És o leão, oh, da tribo Judá. As trevas se vão, cadeias se vão, por causa da tua, Senhor. E as trevas se vão, barreiras se vão, e por causa da tua luz, Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele, meu Deus. Ele ruge, Ele
Nós nos arrependemos aqui nessa manhã. Organiza essa palavra dentro de nós, Senhor. Nós vamos viver esse tempo novo. Nós vamos viver esse tempo novo, Yeshua. Organiza essa palavra em nós, meu Deus. Meu Deus. Claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Nessa manhã, o Senhor está dizendo nessa manhã, Ele está alinhando na vida de maridos que são devotos. Ele alinha a estrutura emocional da sua mulher com a tua estrutura espiritual. O Senhor reforça você, mulher, nessa manhã, como Uda, profeta descontaminada, auxiliadora dentro da sua casa. Profetiza na igreja, mas cuida bem dos seus filhos. Profetiza na igreja, mas cuida da tua casa. E você, pastor, você não é cópia de ninguém. Você é um safã, um homem descontaminado, que Deus está dando uma identidade, que Deus está dando uma palavra. Deus vai aumentar o nível de relacionamento. Mais pastores vão te ouvir, mais pessoas vão vir até você. Você é um safã, você tem a palavra. Você tem a palavra, você não precisa de mais nada. Você tem a palavra, Cristo, a palavra. Santo, santo. Deixa ele, querido, escuta. Alguns de vocês vão tirar algumas coisas, outros vão só desapegar. Entenda que há coisas que te trouxe até aqui, como nós aprendemos com o apóstolo Luiz Hermínio, coisas que nos trouxeram até aqui, não são mais capazes de levar nós daqui para frente. Nós precisamos entender isso. Há coisas que precisam ser desapegadas, mas à medida que você desapega, Ele vai conectando você em novos pontos. Escuta, Deus vai mandar mais amizades. Para cada pessoa contaminada que sair do seu ministério, vai entrar uma pessoa íntegra. Meu Deus, você não vai ter mais a pressão de ter que dar cargo para quem vai dar dízimo alto na sua igreja. Não, quem governa a tua igreja é Cristo, não é Mamon. Não se preocupe. Jesus disse para os discípulos: quando eu lhes enviei, porventura faltou alguma coisa? Quando Ele chama pastor, Ele paga. Escuta, à medida que você se alinha, o nível de provisão vem sobre a sua casa, vem sobre a sua família, sobre a sua vocação. Eu declaro da parte do Senhor que provisões e recursos venham para os ministérios que estão aqui. Esses ministérios jamais serão mendigos de obras sociais. Não são pedintes, são provedores. Provedores. Você não vai ser necessitado
pessoas fiquem te dando barganha. Você vai ser provedor. É você que vai dar recursos para a cidade. Não é a cidade que vai dar recursos para você. É você. Você vai dar comida para os pobres da cidade. Você vai curar as escolas da cidade. Vai te dar recurso, porque a sua mente está mudando. Você não tem a mentalidade escrava, você tem a mentalidade de um rei, porque o Senhor, Ele é rei dos reis. Senhor, eu te peço uma onda de alinhamento e atualização sobre Ribeirão Pires, sobre Mauá, sobre Mogi, sobre todas as cidades que estão aqui representadas. Um tempo novo, Senhor. Nós declaramos sobre esse lugar. Há figuras públicas aqui, há pastores aqui. Nós declaramos governo de Cristo, governo de Cristo, governo de Cristo sobre essas igrejas, sobre essas cidades. Senhor, cada um desses homens e mulheres que aqui estão, coloca, deposita sobre eles uma semente nessa manhã, Pai. Que eles levem essa semente, e que essa semente comece a frutificar 30, 60 e 100 por um, na igreja deles, na família deles e nessa cidade. Nós declaramos que uma onda genuína virá sobre as ruas, sobre as faculdades, sobre as escolas, virá com os jovens, mas com o respaldo desses pastores. Senhor, em nome de Jesus, levanta eles como Moisés de mão erguida e Josué à frente da batalha com uma espada desembainhada. E fica tranquilo, pastor, você não vai morrer sozinho. Deus já está mandando Arão e Ur para sustentar o seu braço. Arão e Ur não vão querer o seu lugar, eles vão segurar o seu braço. Meu Deus! Ei! Não! Abre aí, querido, abre para ele, abre para ele. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele unge, Ele unge, Ele unge nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Você é louco, mano. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senta um pouquinho.